No casamento da minha filha, ele me chamou no banheiro para uma promessa chocante. A chácara estava em festa. Flores de cores vibrantes adornavam os caminhos, enquanto risos e vozes alegres preenchiam o ar fresco da manhã. Miguel, de meia-idade e sempre uma rocha para sua família, observava a cena com um sorriso orgulhoso. Juliana era a noiva mais linda, seu vestido branco reluzindo como um sonho. Ele se lembrava das noites em que a embelezava, quando ela era apenas uma menininha e seu coração se enchia de uma alegria inesperada. Mas em meio a toda essa felicidade, uma nuvem densa começou a pairar sobre sua mente. Quando os sinos da igreja badalaram, chamando os convidados para o altar, sentiu uma mistura de emoções avassaladora. Decidiu que precisava de um instante para respirar, afastando-se até um banheiro isolado. Com os batimentos cardíacos acelerados, ele se olhou no espelho e, por um breve momento, desejou que tudo fosse simples. Mas, ao abrir a porta, encontrou Roberto, um velho conhecido com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Miguel, você precisa me ouvir. O sussurro foi urgente, quase desesperado. As mãos de Roberto estavam sujas, como se tivesse saído de uma briga. Miguel ficou em alerta. O que ele queria? Eu não posso mais guardar isso. Roberto hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Juliana, ela não é quem você pensa que é. Há um segredo, algo que pode arruinar tudo isso. As palavras pareciam ecoar na mente de Miguel, cada sílaba como uma lâmina cortante. O riso dos convidados se tornava distante, e ele mal podia ouvir suas próprias pulsões. Que segredo? Perguntou, a voz falhando. Roberto abriu a boca para falar, mas hesitava, e o suspense fez o estômago de Miguel revirar. Aquela festa deveria ser um momento de puro amor e alegria. E agora, o que estava acontecendo? Se eu contar, será como abrir uma caixa de Pandora, Roberto murmurou. Mas a verdade está muito mais próxima do que você imagina. E se isso vazar, não só o casamento da sua filha estará em jogo, mas toda a estrutura da família que você construiu. Miguel sentiu o coração disparar, o peso da promessa irrompendo em seus ombros. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Um homem ainda forte, mas que agora carregava uma dor imensurável. As festas, as danças, os sorrisos, tudo poderia se transformar em desespero em um piscar de olhos. A lealdade ao passado e o amor pelo presente lutavam dentro dele, como trovões em uma tempestade. O que ele faria? Que decisão tomaria? No fundo, um medo crescente. E se os convidados soubessem da verdade oculta sob o sorriso radiante de Juliana? Ele fechou os olhos, tentando encontrar a calma em meio ao caos que começava a se formar. Sua mente girava e a promessa de Roberto ecoava cada vez mais alto. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava em choque, suas emoções se contradizendo em um turbilhão. O que Roberto poderia ter a dizer? O olhar apavorado de seu amigo só aumentava a pressão em seu peito. Roberto, você precisa me contar. O que está acontecendo? Ele estava prestes a implorar quando ouviu um grito vindo do lado de fora. A porta do banheiro balançou e uma voz feminina gritou: Juliana, não! Não faça isso! Era a mãe da noiva, Ana. Miguel trocou um olhar carregado de desespero com Roberto e, sem pensar duas vezes, eles saíram correndo. Chegando ao salão, a cena era um pesadelo plástico. Juliana estava no centro, com os olhos arregalados, aflita. Todos estavam paralisados, enquanto o homem de terno escuro, que Miguel reconheceu como o pai do noivo, estava próximo, com uma expressão de fúria. O coração de Miguel disparou. Ele pressentia que algo horrível estava prestes a ser revelado. Juliana, o que está acontecendo? Miguel chamou, percebendo que o mundo ao seu redor havia desaparecido. A música parou e o silêncio caiu como um peso no ar. A noiva, com seus cabelos brilhantes e vestido resplandecente, se virou lentamente, buscando o olhar do pai. Pai, eu não posso casar. A mistura de terror e determinação na voz de Juliana fez Miguel tremer. Sua mente girava e a dor no seu peito quase o derrubou. Ele olhou para Ana, que agora chorava, a maquiagem escorrendo pelo rosto. Por que, meu Deus? Por que você não pode? A voz de Ana soava como um lamento agonizante. De repente, Roberto fez um movimento brusco. Miguel, a verdade é que... Juliana! Ele hesitou novamente e olhou desesperadamente ao redor. O pânico era palpável. Então, antes que pudesse terminar, o pai do noivo bradou: Ela não é quem você pensa que é, Miguel. Ela não é uma garota inocente. O ambiente explodiu em murmúrios e olhares confusos. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a voz quase um sussurro. O homem no terno se aproximou, com uma expressão determinada, quase como se estivesse esperando esta oportunidade há anos. Eu sou o tio do Miguel, e o segredo de Juliana é sobre sua verdadeira identidade. Ela não é a sua filha. Você a adotou quando criança. Eu tenho provas. O alvoroço na sala cresceu, todos falavam ao mesmo tempo, mas a única coisa que Miguel conseguia ouvir era seu próprio coração batendo forte. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, lutando para absorver as palavras que pareciam desmoronar seu mundo. Juliana olhou para ele com lágrimas nos olhos, a expressão partindo seu coração. Pai, eu sou sua filha. Sempre fui. Eu não sabia. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. O peso da revelação era esmagador. Cada abraço, cada risada, tudo que ele havia construído com essa garota parecia desmoronar com uma única frase. A mãe de Juliana sussurrou algo em seu ouvido. E o rosto da noiva ficou branco como papel. O que mais você não me contou? Miguel perguntou, tentando entender.
A verdade estava se espalhando como fogo, e nesse momento, tudo estava prestes a mudar. O olhar de Juliana era de dor, mas também de uma revelação que poderia acabar com a festa ou trazer a salvação. Miguel se viu paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Seus pensamentos estavam num turbilhão. E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ele poderia imaginar? Ele olhou ao redor, as expressões de horror e choque refletindo seu próprio desespero. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio cobriu a sala novamente. Um silêncio que gritou por respostas. A tensão era palpável, o desespero e a esperança se misturando no ar. Miguel sabia que a resposta estava prestes a mudar tudo mais uma vez. Miguel estava paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio voltava a reinar na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Uma ampliação de olhares confusos e preocupados misturava-se com uma atenção ao confronto. O pai do noivo, com a respiração pesada, avançou. Estou dizendo as verdades que sua filha sempre escondeu, Miguel. Você precisa ouvir. Não é só sobre a adoção. Isso é só a ponta do iceberg. As palavras saíram como uma lâmina, cortando o ar. Miguel sentiu seu corpo se aquecer, o sangue lhe subindo a cabeça. Pelo amor de Deus, fala o que você sabe. Miguel não conseguiu conter a emoção. A dor e o medo estavam tomando conta dele, uma tempestade prestes a explodir. O coração batendo forte ecoava em seus ouvidos. Ele mal notou Juliana se afastando. A noiva, que até aquele momento parecia forte, agora estava desmoronando. Roberto estava ali, ainda na esquina da sala, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu não sei se devo, ele começou, seu olhar se desviando. Mas a verdade é mais profunda do que você pensa. Juliana se virou. Seu olhar estava desafiador, mas havia um glint de desespero. Pai, não acredite nele. Ele está apenas querendo te machucar. Sua voz estava tremendo, mas havia uma fração de sinceridade que Miguel não podia ignorar. O que estava acontecendo? O que mais havia por trás daquela garota que ele amava como se fosse sua? Roberto avançou um pouco. Juliana, você merece que todos saibam, especialmente seu pai. Ele então puxou uma caixa pequena do bolso, com uma pirâmide de papel e um pequeno pedaço de papel dobrado. Esse documento foi me entregue quando você nasceu. E eu não sabia como lidar com isso até agora. Miguel deu um passo à frente, seus olhos fixados na caixa. O que é isso, Roberto? Ele respirou fundo. Juliana, seu nome verdadeiro não é Juliana. E as pessoas que você chama de sua verdadeira família não são sua família. Você foi trocada no hospital. O ar pareceu faltar. O murmúrio na sala tornou-se um rugido. Juliana agora estava pálida como uma folha de papel. Quê? Isso não é verdade. Não pode ser. Ela parecia em choque, sua mente girando com a nova revelação. Espere! O que você está dizendo?
Miguel precisava de mais. A verdade parecia escorregar de suas mãos, como areia fina. Ele não conseguia mais entender nada. O que mais havia além do que estava sendo revelado? Roberto levantou a caixa, abrindo com cuidado. Esse papel é uma certidão de nascimento. Está assinado e datado no dia que você nasceu. Mas a mãe que está escrita aqui não é a mulher que você conhece. E o pai não é o seu verdadeiro pai. O mundo de Miguel começou a desmoronar. Ele olhou novamente para Juliana, seu coração quebrando em 1000 pedaços ao vê-la tão vulnerável. O que ele sabia sobre ela e o que mais estava escondido. Juliana, me diga que isso não é verdade. Ele implorou, a urgência em sua voz explodindo como um grito. Pai, eu não sabia de nada disso. Suas palavras estavam atordoadas, uma mistura de raiva e desespero. Roberto, você não pode fazer isso! Nesse momento, um grito rasgou o ar, profundo e angustiado. Não, isso não pode estar acontecendo! Era Ana, a mãe da noiva. Ela corria, seus olhos injetados de pânico. Juliana, não acredite. Não sei como isso chegou até você, mas não é a verdade. É uma armação. O ambiente se transformou em caos. O coração de Miguel batia como um tambor. O que ele devia acreditar? O que mais estava escondido debaixo de todos aqueles sorrisos e formas carinhosas? A dor das revelações se misturava à confusão. A festa, que antes era uma celebração, agora era um campo de batalha emocional. Ele olhou em volta e viu rostos desencorajados, chocados e furiosos. O clima havia mudado do amor ao horror em segundos. E nesse momento, uma pergunta pairou no ar, ecoando em sua mente. Se tudo isso era verdade, quem era realmente Juliana? E mais importante, quem eram todos eles? A revelação ainda era como um mistério a ser desvendado. O que mais poderia surgir das sombras à medida que o caos se desenrolava? Miguel estava paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio voltava a reinar na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Todo aquele pânico confuso estava criando uma tempestade de emoções em seu coração. De repente, um estrondo ecoou na sala. O barulho veio de fora, como se alguma coisa tivesse batido contra a porta do salão, com toda a força. As cabeças se viraram e a tensão cresceu instantaneamente. Miguel sentiu a adrenalina subir. Um grupo de convidados trocou olhares alarmados. E a expressão no rosto de Juliana tornou-se de pura ansiedade. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ana, a mãe da noiva, gritou: "O que foi isso?" Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Um homem com um semblante desfigurado de raiva e desespero entrou no salão. Ele estava ofegante, com a camisa rasgada e suja, como se tivesse saído de uma luta. "Vocês precisam me ouvir." A voz dele era um grito angustiado. Miguel sentiu um frio na espinha. A fisionomia daquele homem era familiar, mas sua mente lutava para colocar as peças no lugar. Ele se aproximou
E no instante que os olhos de Miguel encontraram os dele, a revelação caiu como uma bomba. Eu sou filho de Juliana, fui tirado de vocês ao nascer. O homem estava tremendo e as palavras saíam rápidas, descontroladas. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. O que estava ouvindo? Juliana, ao lado dele, olhou para o homem com terror misturado à confusão. Como assim? O que você está dizendo? Miguel tentava processar a nova informação. O homem continuou, cada vez mais agitado. A adoção foi uma farsa. Fui trocado, Miguel. Fui criado por outra família e eu só descobri a verdade há pouco tempo. Precisava vir aqui antes que fosse tarde demais. Ele se virou para Juliana, uma expressão de desespero. Eles vão fazer algo. Eles sabem sobre você, sobre mim. A sala estava em choque. Ninguém dizia uma palavra. Miguel sentiu que sua cabeça girava. Tudo o que ele acreditava saber estava se desintegrando dramaticamente. Ana mal conseguia falar, o olhar fixo na cena à sua frente. As emoções estavam à flor da pele, a tensão se espalhando como incêndio. E quem é eles? O que você sabe? Miguel finalmente perguntou, sua voz falhando. O homem respirou fundo. Sua expressão era de profunda angústia. Quem te adotou não é uma família comum. Eles têm poder. Querem esconder a verdade a todo custo. Se você não me ouvir, algo terrível vai acontecer. Juliana, atordoada, olhava para o homem e depois para o pai, buscando respostas que pareciam impossíveis de encontrar. Pai, por favor, o que há de verdade? Quem sou eu realmente? Sua voz de pânico se espalhou. O que está acontecendo? Alguém gritou da multidão. O ar estava carregado de tensão. Miguel queria gritar, mas a realidade estava muito além do que poderia suportar. Precisamos sair daqui. A voz do homem soou e ele puxou Juliana pela mão. Mas Miguel interveio. Espera, se você é realmente meu filho. A palavra soou estranha em sua boca. Precisamos de provas. Não posso simplesmente acreditar em tudo isso. Então, subitamente, o homem tirou algo do bolso. Uma pequena pulseira com um nome gravado. Lucas. Essa era a pulseira que eu tinha quando fui levado. Se você olhar, você verá que combina com a história. Ele estendeu a mão e o olhar desesperado em seu rosto deixou Miguel ainda mais confuso. Então, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu na porta com uma expressão pálida de terror. Ele está aqui! Foi você que o trouxe! A sala congelou. Quem era ela? O que isso significava? A revelação estava se desenrolando como um novelo de lã e Miguel se sentiu perdido. Mais do que nunca, toda a verdade estava ali, prestes a ser exposta. Mas Miguel não pôde deixar de se perguntar: quantos segredos mais estavam escondidos nas sombras? A cada segundo que passava, a verdade se tornava mais distante, enquanto novas dúvidas iam tomando forma. O que viria a seguir? Miguel estava paralisado.
preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio voltava a reinar na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Todo aquele pânico confuso estava criando uma tempestade de emoções em seu coração. De repente, um estrondo ecoou na sala. O barulho veio de fora, como se alguma coisa tivesse batido contra a porta do salão com toda a força. As cabeças se viraram e a tensão cresceu instantaneamente. Miguel sentiu a adrenalina subir. Um grupo de convidados trocou olhares alarmados e a expressão no rosto de Juliana tornou-se de pura ansiedade. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ana, a mãe da noiva, gritou: "O que foi isso?" Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Um homem com um semblante desfigurado de raiva e desespero entrou no salão. Ele estava ofegante, com a camisa rasgada e suja, como se tivesse saído de uma luta. "Vocês precisam me ouvir!" A voz dele era um grito angustiado. Miguel sentiu um frio na espinha. A fisionomia daquele homem era familiar, mas sua mente lutava para colocar as peças no lugar. Ele se aproximou e, no instante que os olhos de Miguel encontraram os dele, a revelação caiu como uma bomba. "Eu sou filho de Juliana. Fui tirado de vocês ao nascer." O homem estava tremendo e as palavras saíam rápidas, descontroladas. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. O que estavam ouvindo? Juliana, ao lado dele, olhou para o homem com terror misturado à confusão. "Como assim? O que você está dizendo?" Miguel tentava processar a nova informação. O homem continuou, cada vez mais agitado. "A adoção foi uma farsa. Fui trocado, Miguel. Fui criado por outra família e eu só descobri a verdade há pouco tempo. Precisava vir aqui, antes que fosse tarde demais." Ele se virou para Juliana, com uma expressão de desespero. "Eles vão fazer algo. Eles sabem sobre você, sobre mim." A sala estava em choque. Ninguém dizia uma palavra. Miguel sentiu que sua cabeça girava. Tudo o que ele acreditava saber estava se desintegrando dramaticamente. Ana mal conseguia falar, o olhar fixo na cena à sua frente. As emoções estavam à flor da pele, a tensão se espalhando como incêndio. "E quem é eles? O que você sabe?" Miguel finalmente perguntou, sua voz falhando. O homem respirou fundo. Sua expressão era de profunda angústia. "Quem te adotou não é uma família comum. Eles têm poder. Querem esconder a verdade a todo custo. Se você não me ouvir, algo terrível vai acontecer." Juliana, atordoada, olhava para o homem e depois para o pai, buscando respostas que pareciam impossíveis de encontrar. "Pai, por favor, o que há de verdade? Quem sou eu realmente?" Sua voz estava tremendo e Miguel podia ver o desespero nas profundezas de seus olhos. Nesse momento, uma sirene começou a tocar ao longe e as luzes do salão começaram a piscar. O pânico se espalhou. "O que está acontecendo?" Alguém gritou da multidão. O ar estava carregado de tensão. Miguel queria gritar, mas a realidade estava muito além do que poderia suportar.
Precisamos sair daqui. A voz do homem soou e ele puxou Juliana pela mão. Mas Miguel interveio. Espera. Se você é realmente meu filho. A palavra soou estranha em sua boca. Precisamos de provas. Não posso simplesmente acreditar em tudo isso. Então, subitamente, o homem tirou algo do bolso. Uma pequena pulseira com um nome gravado: Lucas. Essa era a pulseira que eu tinha quando fui levado. Se você olhar, você verá que combina com a história. Ele estendeu a mão, e o olhar desesperado em seu rosto deixou Miguel ainda mais confuso. Então, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu na porta, com uma expressão pálida de terror. Ele está aqui. Foi você que o trouxe. A sala congelou. Quem era ela? O que isso significava? A revelação estava se desenrolando como um novelo de lã, e Miguel se sentiu perdido, mais do que nunca. Você não deveria estar aqui. A mulher gritou. O medo em sua voz era palpável. Foi um erro trazê-lo. Eles estão vindo. Eles sabem que você está aqui. Miguel olhou rapidamente para Juliana e depois para o homem. Quem é ele realmente? O que está acontecendo? Seu coração disparava. Ele tinha perguntas. Tantas perguntas. Então, como se resposta estivesse às portas, ouve-se um estrondo ainda mais alto e uma sombra passou pela janela, fazendo o vidro tremer. Me escutem, vocês estão em perigo. A mulher implorou, seu olhar aflito. Vocês não sabem a verdade. Na verdade, foram vocês que foram escolhidos. A sala ficou em silêncio, mas o estrondo continuava, ameaçador. Miguel não sabia a quem confiar. Não sabia se acreditava na história de Lucas ou na nova intrusa. Uma onda de confusão e medo percorreu a sala. Rápido, temos que sair, gritou Lucas. Mas a tensão na sala tinha se transformado em algo muito maior. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido sob a superfície desse caos? Os rostos à sua volta estavam pálidos e assustados, e no fundo de seu ser, Miguel sentiu que a verdade estava mais perto, mas também mais perigosa do que nunca. O tempo estava se esgotando, e eles estavam prestes a descobrir que o que eram não era nada do que pareciam ser. Miguel estava paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio voltava a reinar na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Todo aquele pânico confuso estava criando uma tempestade de emoções em seu coração. De repente, um estrondo ecoou na sala. O barulho veio de fora, como se alguma coisa tivesse batido contra a porta do salão com toda a força. As cabeças se viraram e a tensão cresceu instantaneamente. Miguel sentiu a adrenalina subir. Um grupo de convidados trocou olhares alarmados e a expressão no rosto de Juliana tornou-se de pura ansiedade. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ana, a mãe da noiva, gritou: "O que foi isso?" Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Um homem, com um semblante desfigurado de raiva e desespero, entrou no salão. Ele estava ofegante, com a camisa rasgada e suja, como se tivesse saído de uma luta. Vocês precisam me ouvir. A voz dele era um grito angustiado.
Miguel sentiu um frio na espinha. A fisionomia daquele homem era familiar, mas sua mente lutava para colocar as peças no lugar. Ele se aproximou e, no instante que os olhos de Miguel encontraram os dele, a revelação caiu como uma bomba. Eu sou filho de Juliana. Fui tirado de vocês ao nascer. O homem estava tremendo e as palavras saíam rápidas, descontroladas. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. O que estavam ouvindo? Juliana, ao lado dele, olhou para o homem com terror misturado à confusão. Como assim? O que você está dizendo? Miguel tentava processar a nova informação, sua mente girando em um turbilhão. O homem continuou cada vez mais agitado. A adoção foi uma farsa. Fui trocado, Miguel. Fui criado por outra família e eu só descobri a verdade há pouco tempo. Precisava vir aqui antes que fosse tarde demais. Ele se virou para Juliana. Uma expressão de desespero. Eles vão fazer algo. Eles sabem sobre você, sobre mim. A sala estava em choque. Ninguém dizia uma palavra. Miguel sentiu que sua cabeça girava. Tudo o que ele acreditava saber estava se desintegrando dramaticamente. Ana mal conseguia falar, o olhar fixo na cena à sua frente. As emoções estavam à flor da pele, a tensão se espalhando como incêndio. E quem é eles? O que você sabe? Miguel finalmente perguntou, sua voz falhando. O homem respirou fundo. Sua expressão era de profunda angústia. Quem te adotou não é uma família comum. Eles têm poder. Querem esconder a verdade a todo custo. Se você não me ouvir, algo terrível vai acontecer. Juliana, atordoada, olhava para o homem e depois para o pai, buscando respostas que pareciam impossíveis de encontrar. Pai, por favor, o que há de verdade? Quem sou eu realmente? Sua voz estava tremendo e Miguel podia ver o desespero nas profundezas de seus olhos. Neste momento, a pressão na sala parecia insuportável. O ar estava denso, impenetrável. Uma sirene começou a tocar ao longe e o clima tenso virou um caos. O murmúrio na sala cresceu e Miguel sentiu seu coração descompassado. O homem estava certo. Algo estava chegando. De repente, uma sombra passou pela janela e o vidro tremeu. Uma explosão de luz iluminou o salão e por um segundo todos ficaram paralisados. Então, o barulho de passos pesados ecoou e a porta foi aberta com um estrondo ainda maior. Era um grupo de homens, todos vestidos com roupas escuras, com expressões frias e decididas. Fiquem onde estão! Um deles gritou com uma voz autoritária que cortou o ar como uma faca. Miguel sentiu o arrepio ao longo da espinha. Ele sabia que a situação havia se tornado muito mais perigosa. Isso é um erro! Estamos aqui para proteger a Juliana. Lucas, o homem que alegava ser filho de Juliana, gritou, enquanto tentava avançar para se colocar entre Juliana e os recém-chegados. Miguel teve um ímpeto de segui-lo, mas os homens erguendo armas lhe fizeram hesitar. Não! Precisamos sair agora! Um deles gritou, puxando Juliana e fazendo com que Miguel se debatesse. Ele não podia deixar que a levassem. Ela precisa saber a verdade. Não! Deixem eles a levarem. Miguel estava em choque, mas sentia uma onda de coragem. Era como se todo o seu ser estivesse gritando para protegê-la. Ele avançou, pulsando de determinação. Juliana, fique perto de mim.
Mas antes que pudesse alcançá-la, uma das figuras sombrias avançou. Em um movimento rápido, jogou um objeto que começou a liberar uma fumaça densa, cobrindo o ambiente. Uma onda de pânico tomou conta da sala. As pessoas gritavam, algumas tentando escapar, outras caindo no chão. Juliana! Miguel gritou, a visão agora embaçada pela fumaça. Ele só podia ouvir os gritos e o caos ao seu redor. O desespero tomou conta. E por um instante, tudo ficou turvo. No meio da confusão, ele viu uma luz brilhando em meio à fumaça. Era Juliana, lançando um olhar angustiado enquanto lutava contra os braços de um dos homens. A imagem dela lutando o atingiu como uma flecha. Pai! Socorro! Sua voz ecoou, e aquilo foi o suficiente para Miguel dar um passo à frente, o coração acelerado, pronto para enfrentar qualquer coisa. Então, uma explosão abrumadora ocorreu e a sala se desfez em clamor. Então tudo ficou em silêncio e Miguel só teve tempo de pensar. O que mais você esconde, Juliana? Antes que a escuridão fosse tudo o que sobrasse, a fumaça começou a se dissipar lentamente, mas o caos só aumentava. Miguel se sentiu perdido na confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Juliana estava sendo puxada na direção dos homens de terno escuro. Seus olhos enormes, refletindo medo e desespero. As pessoas ao redor gritavam, tentando encontrar uma saída. Mas tudo girava em torno do que ele tinha que proteger. Sua filha. Juliana! Ele gritou, sua voz cortando o ar pesado como uma lâmina. Ele tentou avançar, mas a fumaça estava densa. Ele não conseguia distinguir nada. Apenas o som dos passos apressados e os gritos ecoando ao redor. O mundo estava em um turbilhão de caos. E então, de repente, a fumaça clareou um pouco. Miguel viu uma figura familiar na multidão. Ana, a mãe de Juliana. Ela estava descontrolada. Sua expressão era um misto de desespero e fúria. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela gritou, sua voz cheia de emoção. Você não pode levar minha filha. Os homens pararam e o líder do grupo, um indivíduo de olhar frio, se voltou para Ana. Você nem sabe com quem está lidando. Ele gritou de volta, mas havia algo na sua voz que fez Miguel ficar alerta. Algo não estava certo. Foi nesse momento que Ana avançou e a expressão no rosto dela era de determinação. A verdade precisa ser revelada agora. O quê? Miguel ficou sem palavras. O que ela estava dizendo? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda não se encaixavam. Não, mãe, não faça isso! Juliana gritou, lutando para se soltar. Miguel estava paralisado. As palavras de Ana pareciam carregar um peso que ele não conseguia compreender. E foi então que ela puxou um pequeno dispositivo do bolso. Você precisa saber, Miguel. Isso vai acabar com todas as mentiras. Antes que ele pudesse reagir, a mãe de Juliana apertou o botão. Eles ouviram um estalo e, de repente, um holograma começou a flutuar acima deles. O holograma projetou imagens de uma linda pequena, com cabelos castanhos e olhos brilhantes. A menina estava sorrindo,
mas havia algo perturbador nas imagens. Esta é Juliana, mas não a Juliana que você conhece, disse Ana, sua voz trêmula, mas cheia de força. Ela é de verdade, e esta aqui é sua irmã. Miguel engoliu em seco. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Irmã, o que estava acontecendo? A cena mudava. Rapidamente, revelando uma série de documentos, fotos antigas e um nome: Maria. Ele ficou paralisado. Como assim? Maria? Você é Maria? Ele sussurrou, olhando para Juliana, que parecia pronta para desmaiar. Isso é um erro! Você não pode estar falando sério! Não, não! Eu sou Juliana! Ela gritou, sua voz cheia de pânico. Mas as imagens se sobrepunham à sua negação. Olhando para o holograma, Miguel viu a prova do que Ana estava falando. As reações ao redor eram intensas. As pessoas trocavam olhares desorientados. Os murmúrios cresceram em um rugido confuso. Miguel sentiu seu estômago se revirar. Cada imagem, cada palavra deixava ainda mais clara. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Juliana, ou Maria, começou a chorar. Não, isso não. Pode ser verdade. Eu sou sua filha, você é meu pai. E aí havia uma nova voz na sala. É verdade, mas a verdade é ainda pior do que você imagina. Uma figura sombria surgiu na porta. O homem alto que Miguel havia reconhecido antes. Adoção, troca, isso foi apenas o começo. Miguel sentiu um nó na garganta. O que mais poderiam estar escondendo deles? Ele precisava de respostas. Olhando nos olhos de Juliana, Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. O que mais a vida deles tinha reservado? Como esse novo revelador impactaria tudo o que ele pensava que sabia? E mais importante, será que eles poderiam escapar disso? As palavras flutuavam no ar, cada uma mais carregada de tensão e medo do que a anterior. Juliana, ou Maria, quem você é de verdade? Ele murmurou, lutando contra a tempestade de emoções dentro de si. E a resposta ecoou na mente dele, um eco ensurdecedor de dúvidas. O que vai acontecer agora? Miguel estava paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio reinava na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Todo aquele pânico confuso estava criando uma tempestade de emoções em seu coração. O holograma, com as imagens da jovem criança, parecia pulsar no ar. Cada fotografia era um golpe, um choque mais forte do que os anteriores. A verdade se desdobrava diante dele como uma faca afiada. Mas antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, um estrondo ecoou na porta. Uma figura emergiu da fumaça, seu rosto coberto de sombras. Com um movimento rápido, ela empurrou os homens de terno que seguravam Juliana, liberando-a. Não! Pare com isso! A mulher gritou, sua voz embargada e cheia de um poder que Miguel não esperava. Ele olhou para ela. Era Sofia, uma antiga amiga de Ana, uma mulher que sempre mantivera distância na vida deles. A expressão de desespero no rosto dela. Você precisa saber a verdade sobre Juliana, ou melhor, Maria.
Sofia disse, a voz tensa. Miguel notou que a mão dela tremia levemente ao apontar para Juliana. Ela não é apenas sua filha, Miguel. Ela é minha filha também. O ar ficou pesado, absorvendo as palavras dela como se fossem nuvens carregadas. Miguel olhou para Juliana, que agora estava paralisada, confusa. O que você está dizendo, Sofia? Ele mal conseguiu formular a pergunta, cada palavra saindo arrastada pela incredulidade. Ela, Maria, foi dividida entre nós, Miguel. Você não sabe que ela foi feita para um propósito maior? Uma disputa entre famílias, entre poder e controle. Nós pensávamos que tudo estava resolvido, mas não é. O olhar de Sofia estava fixo em Juliana. E Miguel sentiu que o chão estava se abrindo sob os pés. Ele havia criado uma vida inteira em torno de uma mentira. E quem era realmente a pessoa ao seu lado? Não, não pode ser, Juliana sussurrou, lágrimas já manchando seu rosto. Eu só queria ser normal. Por que você não me contou? O desespero dela era palpável, uma mistura de raiva e confusão. E Sofia, sem se deixar intimidar, continuou. Eu não tive escolha. Não com os homens que estão aqui. Eles estão atrás da verdade. E se souberem sobre o seu passado, sobre quem você realmente é, não vão parar até conseguir o que querem. Enquanto as revelações caíam pesadas, o líder dos homens de terno se aproximou novamente. O que você está fazendo aqui, Sofia? Sabíamos que você voltaria. Seu olhar, frio como o gelo, encontrou o de Juliana. Maria, você já sabe demais. Nesse momento, o ambiente se transformou em um campo de batalha emocional. Miguel se viu entre a verdade devastadora e o desejo ardente de proteger Juliana. O caos ao redor se intensificava, mas tudo desapareceu quando ele olhou nos olhos de Juliana. Ela não era apenas sua filha. Havia uma história mais profunda, mais sombria. Desçam todos, uma voz autoritária ecoou pela sala. Esta conversa vai terminar aqui. Juliana se virou, seu rosto pálido como uma folha, e a verdade a atingiu. A fúria flamejava em seu interior. Não vou deixar que tirem a minha história de mim, ela gritou. E a determinação em sua expressão surpreendeu até mesmo Miguel. Ele nunca a tinha visto tão forte, tão disposta a lutar. E foi nesse momento que tudo explodiu. A casa começou a tremer, um som ensurdecedor vindo de fora, e a luz piscaram intensamente. Miguel percebeu que não era apenas um confronto de famílias, mas uma batalha maior do que imaginava. E quando Juliana correu para a frente, como se quisesse enfrentar tudo sozinha, uma sensação de urgência invadiu Miguel. Juliana, não! Ele rugiu, mas o eco de suas palavras se perdeu no caos. A partir desse instante, tudo estava à beira da destruição. Em meio ao alvoroço, a divisão de lealdades, segredos e uma luta por identidade, Miguel não conseguiu deixar de pensar. Quem somos nós realmente? E o que mais está prestes a ser revelado, enquanto a tempestade começava a se desdobrar. Ele sabia que nem tudo estava como parecia, e eles estavam prestes a descobrir a verdade mais devastadora de todas.
Miguel estava paralisado, preso entre a lealdade à sua filha e os segredos que agora ameaçavam tudo. Juliana, e se você não for apenas isso? E se você tiver mais segredos? O silêncio reinava na sala, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Todo aquele pânico confuso estava criando uma tempestade de emoções em seu coração. O holograma com as imagens da jovem criança pulsava no ar. Mas foi o grito repentino de Juliana, ou melhor, Maria, que cortou a tensão como uma faca. Parem! Eu não sou apenas o experimento. Eu sou quem estou aqui para ser. Ela estava ao lado de Miguel, mas sua voz tinha a força de 1000 tempestades. Mas naquele momento intenso, uma figura familiar surgiu entre os homens de terno. Era Roberto, com o rosto pálido, olhos arregalados, uma expressão de desespero. Não, o que vocês estão fazendo? Ela não pode saber a verdade ainda. Era uma súplica nua, suas palavras carregadas de pavor. Miguel sentiu um frio na espinha. Roberto, você também sabe de tudo isso? O que está acontecendo? A pergunta saiu como um grito, em meio ao caos do salão. Eu pensei que o tempo tinha se esgotado. Roberto murmurou, hesitando. Ele caminhou mais próximo. E na luz do holograma, Miguel viu seu amigo se desmoronar. Mas ela precisa entender que não é só isso. Há algo mais sombrio em jogo. Juliana olhou para ele, uma mistura de raiva e confusão. Sombrio? O que é mais sombrio do que isso que você está escondendo de mim, Roberto? A intensidade de suas palavras ecoou na sala. E então, o que parecia ser uma simples revelação se transformou em uma explosão. Uma das paredes do salão se despedaçou como papel. E todos se viraram atordoados. Um grupo de homens armados entrou, seus rostos frios e desprovidos de emoções. É hora de você voltar, Maria, gritou um deles, apontando para Juliana. O pânico tomou conta do lugar e Miguel o sentiu. Quantas vezes foi necessário? Você nem vai escapar de nós novamente. Maria? O que isso significa? Miguel questionou, o coração batendo forte como um tambor. O caos aumentava, mas no meio da confusão, a verdadeira reviravolta chegou. Uma mulher, deslizando como um fantasma, apareceu por trás de Roberto. Miguel não a reconheceu de imediato, mas a expressão assustada de Juliana disse tudo. Mãe! Gritou, e o choque foi como um tiro, reverberando pelo salão. Mãe! Miguel murmurou, sem capacidade de processar. A mulher olhou diretamente para os olhos de Juliana. Um olhar de profunda dor. Desculpe, minha filha, a mulher disse, a voz trêmula. Você não sabe a verdade sobre o seu nascimento. Você foi criada pelo laboratório. Você e seu irmão foram feitos para um propósito. Tenha cuidado com o que você realmente é. Eles vêm para pegar você e acabar com tudo. O salão, uma vez impregnado de fúria e tensão, agora fervia de confusão. O que esta mulher queria dizer? Um laboratório? Irmão? O que mais estava escondido entre aquelas relações e mentiras? As palavras dela ecoaram, e o olhar de Juliana se transformou em desespero. Eu não sou uma cobaia. Eu sou Juliana. Estou aqui. Gritava, mas ao mesmo tempo, a dúvida começava a tomar forma. O impacto da revelação a atingia em camadas. Miguel olhou ao redor. Todos estavam com a respiração suspensa, assistindo à cena como se fosse uma peça de teatro de horror. Juliana ou Maria, o que isso significa para nós?
Ele se sentia perdido. A realidade que considerara segura agora desmoronava ao seu redor. E enquanto a sala mergulhava mais fundo no desespero, Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair. Não podemos deixar eles levarem Juliana. A determinação subiu como um furacão, mas mais uma vez, um estrondo quase ensurdecedor cortou o ar. A porta estourou e mais homens entraram, colocando pistolas em direção a todos presentes. Vocês não têm ideia do que estão lhe dando. Um deles bradou, e o mundo parecia girar em torno de Miguel. A verdade estava se desdobrando em uma velocidade vertiginosa, levando consigo tudo o que ele julgava saber. O que mais havia nesse emaranhado de segredos? Quem realmente era Juliana? E o que essa nova mulher, sua mãe, poderia fazer para salvar o que ainda restava? A confusão enraizada na mente de Miguel crescia, e agora, mais do que nunca, ele se perguntou: o que vai acontecer agora? O silêncio era ensurdecedor, e Miguel sentia o coração disparando. Juliana ou Maria, quem você realmente é? Ele mal conseguia acreditar no que estava vendo. Sua mente girava, enquanto a verdade se desdobrava diante dele, como um receio inescapável. Juliana olhou para a mulher que revelou ser sua mãe de sangue, e então direcionou o olhar para Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, eu não sei mais quem eu sou. Sua voz estava repleta de dor e confusão, e cada palavra parecia cortar Miguel como uma lâmina. O homem de terno que havia entrado com os outros ameaçou avançar, e o ambiente se tornava cada vez mais caótico. A mulher que se apresentara como mãe de Juliana gritava: aliás, você não tem que ir a lugar algum. Eles não vão levar você. Sua voz ecoava, enquanto os homens de terno trocavam olhares indecisos. Gritem o que quiserem, mas a verdade é que a sua vida sempre foi um jogo que eles controlavam. Miguel, agora tomado pela adrenalina, percebeu que precisava agir. Ele era o pai daquela menina. Não importava como a vida a havia moldado. Ele a amava igual, com todos os seus segredos e sombras. Estamos juntos, Juliana. Vamos descobrir isso juntos. Ninguém vai te levar embora. Ele estendeu a mão oferecendo proteção, enquanto os homens hesitavam diante da determinação que emanava dela. E nesse momento crítico, Juliana deu um passo à frente. Vocês não vão me controlar mais. Eu não sou uma ferramenta. A frase estava carregada de poder e clareza. Miguel ficou aturdido, observando como a garotinha que sempre tinha sido, agora se tornava uma mulher forte e afirmativa. Os homens de terno recuaram um passo, surpresos com a transformação. Miguel sabia que aquele era o momento de agir. Vamos sair, agora! Ele dirigiu-se a Juliana, puxando-a pelas mãos. Mas Roberto, ainda em choque, gritou: por aqui! Miguel olhou para os rostos dos convidados ao redor, muitos ainda em estado de estupor, e para a nova mulher que agora estava em êxtase ao lado de sua filha. Precisamos ajudar uns aos outros, ele gritou, e os murmúrios de resistência começaram a se desvanecer. A mulher se virou e tomou a frente, anunciando: vocês não entendem. A verdadeira vida de Maria pode ser recuperada, mas precisamos de coragem.
Apenas juntos podemos romper as correntes. A intensidade em suas palavras contagiou a todos. Um grito de encorajamento se espalhou entre os presentes. E sem pensar duas vezes, Miguel segurou a mão de Juliana e seguiu Roberto na direção de uma saída. A confusão se transformou em ação, e eles correram em direção à saída, quando começaram a ouvir risos e gritos vindos do lado de fora. A festa estava em plena efervescência. Ao finalmente saírem do salão, a luz do sol batia ferozmente em seus rostos. Miguel olhou para Juliana e viu um brilho de esperança em seus olhos. Pai, eu não sei o que me espera, disse ela, a voz ainda trêmula. Não importa, vamos descobrir isso juntos. Ninguém pode nos separar agora. Miguel sorriu, e por um útero de um momento, a dor e o medo se dissiparam. Eles estavam unidos, mais do que nunca, para enfrentar o que estivesse por vir. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se reunindo, mas a verdade ainda era um mistério imenso diante deles. Os segredos mais sombrios estavam ali, flertando. Uma nova jornada se desenhando. Com Juliana ao seu lado, Miguel sentiu que nada poderia detê-los. O futuro ainda era incerto, mas juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Afinal, a verdade sempre encontra-se caminho. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo continue vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar junto nessa jornada.